Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Imaculado Coração de Maria e Sagrado Coração de Jesus. Para sempre, eles sejam louvados. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem. Irmãos e irmãs, hoje é dia 23 de abril de 2025, quarta-feira. Nossos corações estão voltados para o Papa Francisco, nesse momento em que sentimos a sua partida. Entregamos as nossas preces ao Imaculado Coração de Maria, para que possa bem acolher o Santo Padre, que tanto fez pela Igreja, por todos os povos, por todas as nações, por todas as comunidades, e que possamos refletir sobre a sua passagem, sobre o seu pontificado na Igreja, e todas as mensagens que ele compartilhou conosco até o último instante de sua vida, né? Celebrando conosco a Páscoa, né? E então agradecemos a Deus pelo dom da vida do Papa Francisco, que ele agora descanse em paz na glória de Deus, e nós sigamos adiante com a mensagem do Evangelho, com a mensagem que o Papa Francisco nos deixou, com o exemplo que ele nos deixou, e possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E assim, atravessamos a Quaresma, a Semana Santa, e a cada dia da Semana Santa podemos meditar sobre o Evangelho, sobre os últimos passos de Jesus Cristo, nos ensinando a partilhando o pão, a instituição da Eucaristia, lavando os pés dos discípulos, confortando os corações de tantos que encontraram Jesus no meio do caminho. Hoje vivemos a Páscoa do Nosso Senhor. Papa Francisco, justamente nessa Páscoa, imitando ao Jesus, imitando ao Nosso Senhor, fez a sua Páscoa. Então, vamos nos alegrar, porque o Senhor está conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram?
Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Quando Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho vemos que, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Veja que os 2 discípulos, eles estavam caminhando, né? Eles estavam caminhando e conversando sobre o que havia acontecido, né? E nisso o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Veja que quando o discípulo de Jesus começa a caminhar, começa a sua caminhada, ele não está sozinho. Jesus caminha conosco. Ele espera que nós iniciemos essa nossa caminhada. Ele nos chama: vem caminhar comigo. E à medida que damos o primeiro passo, iniciamos uma nova caminhada em Cristo. Ele caminha conosco. Ele está ao nosso lado, caminhando, conversando e dialogando sobre todas as nossas tribulações, as nossas dificuldades, nossos anseios, né? E buscando entender, né, o que está acontecendo conosco, né? Tanto que ele diz: o que foi que aconteceu nos últimos dias, né? Então, e aí Jesus começa a explicar, né, para os discípulos todas as passagens da Escritura que dizem respeito a ele próprio, né? E os discípulos, né, envolvidos, né, pelo luto, pela desesperança, né, eles almejavam, né, o reino de Deus, né, com Jesus, né, e de repente vê todo esse reino de Deus, né, desabar, né, então perdem a esperança, né, e ficam confusos, né, mas Jesus, ressuscitado dos mortos, vem para apresentar a vida eterna, vem para apresentar a vida espiritual, a transfiguração do Senhor, né? Então, Jesus não deixa eles sozinhos e muito além. Vem para partilhar ainda uma vez mais o pão, dando graças e partilhando-o. Então, nisso, os discípulos reconhecem a presença de Jesus no meio deles. Então, quando reconhecemos a presença de Jesus ao nosso meio, quando nós também partilhamos o pão, quando nós também adotamos as mesmas medidas de Jesus, o mesmo comportamento. Aplicar o Evangelho é
anunciar Cristo. É Ele estar conosco no meio de nós. Continuando a explicação do Evangelho, vemos que nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, muitas vezes nós ficamos entristecidos, chateados, mas Jesus sempre dá um sinal para os seus discípulos. Ele nunca deixa desamparados aqueles que o buscam. Ele sempre vai estar próximo de nós, caminhando conosco. E assim como os discípulos, então os discípulos, o que eles fizeram? Eles perceberam que não poderiam mais permanecer naquela cidade. Então os discípulos, o que houve com os discípulos? Eles perceberam que não poderiam mais permanecer naquela cidade. Então eles retornaram para Jerusalém para anunciar Jesus ressuscitado dos mortos. E o que acontece? Acontece o mesmo conosco hoje. Nós que já encontramos o Senhor, nós que já temos essa vivência com Cristo ressuscitado, nós também devemos sair do nosso centro para ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro e anunciar Jesus Cristo. É isso que o Evangelho está nos pedindo hoje. Então, essa é a nossa tarefa, a nossa missão de anunciar Jesus vivo. E como iremos reconhecer Jesus no meio de nós? É caminhando e vivendo o seu santo Evangelho, para que outras pessoas, através de nossas pequenas obras, possam reconhecer a presença do Senhor. Então, era isso que gostaria de compartilhar convosco neste dia e agradecer pela presença e mais uma vez aos nossos sentimentos ao nosso querido Papa Francisco, e que certamente cumpriu belamente a sua missão, e que nós possamos continuar rezando por ele, para que ele descanse em paz. E assim, agradeço de coração a presença e a acolhida. Que Deus abençoe todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.